Fala aí pessoal, estamos aqui mais uma cola da prova e hoje o tema é definições de esquerda e direita. Vira e mexe, surgem polêmicas a respeito de conceitos políticos, em especial em tempos de eleição. Petralha, comunista, vai pra Cuba! Coxinha, tu canalha, fascista! A ideia de direita e esquerda, num contexto de polarização política e radicalização, geralmente geram polêmicas. A ciência historiográfica talvez possa ajudar a gente com isso, lembrando que história é ciência, tem método, tem pesquisa, tem estudos, assim como a química e a física. Nesse vídeo, a gente escolheu alguns autores consagrados para embasar a nossa análise. Para quem estiver interessado em aprofundar os temas, a gente deixou indicado na descrição do vídeo. É só clicar lá. A origem dos termos esquerda e direita surgiu lá na Revolução Francesa, quando na Assembleia Constituinte os apoiadores do rei se sentaram à direita. E aqueles que eram a favor de uma reforma na monarquia francesa se sentaram à esquerda. Dentro desse contexto, os políticos à direita eram considerados conservadores e reacionários, porque eles estavam reagindo àquela situação e queriam conservar os seus privilégios, enquanto aqueles sentados à esquerda, eles eram favoráveis a reformas e a uma revolução, acabar com o absolutismo vigente na França. Durante o processo da Revolução Francesa, a gente vai ver que o rei ele acaba saindo de cena e se formam grupos políticos, de um lado os girondinos e do outro os jacobinos. Na Assembleia Nacional, os girondinos se mantiveram se sentando à direita e permaneceram tendo uma posição conservadora e reacionária em relação a reformas sociais mais profundas, e eles representavam a alta burguesia francesa. Já o grupo jacobino, ele se sentava à esquerda da Assembleia e tinha uma visão mais progressista, mais favorável a reformas sociais e representavam a baixa burguesia. Ou seja, ali no final do século XVIII, o conceito de esquerda estava associado ao reformismo e o conceito de direita estava associado à permanência, à manutenção daquilo que já existia. Mas os dois grupos eram formados na sua maioria pela burguesia e defendiam o capitalismo e a manutenção da propriedade privada. Mas é aí que começa a complicar, porque o conceito esquerda e direita é filho do seu tempo. Lá no século XVIII era uma coisa, mas a partir do século XIX a gente vai ver que vai ter uma mudança radical. Com a Revolução Industrial, as revoluções liberais e populares, novas bandeiras vão nascer, como por exemplo o nacionalismo, o liberalismo, o anarquismo, o comunismo. Nessa nova conjuntura, o conceito esquerda e direita continua existindo, só que ele se tornou mais complexo. Nessa tabela do historiador Philippe Fabre, dá pra gente ter um pouquinho melhor a noção do ponto de vista político do que é esquerda e direita no século XIX. Notem que é possível separar esquerda e direita em nuances mais radicais. Durante a Revolução Francesa, o que entendiam como esquerda radical era apenas a defesa pela República, enquanto no final do século XIX, a esquerda radical defendia uma república socialista. Já o que denominamos direita radical, em 1789, era formado por defensores da monarquia feudal, enquanto no final do XIX eles defendiam uma monarquia constitucional. Mas nesse novo contexto do final do século XIX, com a consolidação do socialismo, a esquerda e a direita começam a ter visões diferentes, muito claras em relação à sociedade e à economia também. Um exemplo claro disso é que no final do século XIX, a esquerda começa a defender uma regulamentação do trabalho pelo Estado, enquanto a direita defende que o trabalho deveria ser autorregulamentado pelo mercado e pelos empresários. Quando a gente entra no século XX, as lutas trabalhistas elas ganham mais força ainda, e entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as nuances entre esquerda e direita elas ficam mais nebulosas. Observando essa tabela, encontramos uma divisão mais ampla das posições políticas. Enquanto na extrema esquerda e na esquerda temos uma orientação econômica socialista, do outro lado, englobando inclusive a centro-esquerda, a proposta de uma economia capitalista, inclusive colocando o fascismo e o nazismo na extrema-direita. E isso mesmo que você ouviu, o nazifascismo, ele era de direita. Isso não é uma opinião, isso é baseado em estudos de pensadores como Hannah Arendt, Norberto Bobbio, Ian Kershaw, Joachim Fest e até mesmo a Embaixada da Alemanha. A gente vai deixar aqui na descrição
uma reportagem recente sobre uma entrevista feita com estudiosos alemães atualmente do que eles pensam sobre o assunto. Cliquem lá. E esses nomes que eu citei aqui vão de pensadores da esquerda à direita. Inclusive a Alemanha é governada atualmente pela direita. E eles não têm problema nenhum de dizer que o nazismo era de direita. Governos ditatoriais e totalitários existiram tanto à esquerda quanto à direita. Um bom exemplo é o Stalin, um governo mais à esquerda que foi terrível, foi aí sanguinário. De maneira geral, a discussão de que se Hitler era de esquerda só existe em um país, no Brasil, por causa da desinformação e da polarização política que a gente vive. E essa não é uma questão de opinião. Se você perguntar para qualquer especialista de Harvard, de Sorbonne, de Cambridge ou mesmo da Sapiência de Roma, eles vão te dizer: o nazifascismo ele era de direita. Mas eu acho que é quase certeza que vai aparecer algum comentário me chamando de petralha, esquerdopata, por falar que o nazismo é de direita. E se quiserem saber mais sobre a questão do nazismo ser de direita e não ter nenhuma relação com o socialismo, clica aqui no card, a gente fez um vídeo especial sobre isso. Nos dias de hoje, os rótulos de esquerda e direita, eles são um pouco limitados para a gente definir a quantidade de posições políticas que existem, já que existe uma grande fragmentação política. No entanto, a gente ainda não conseguiu se livrar deles, porque é uma forma mais simples da gente definir as ideologias políticas. Você deve estar se perguntando agora o que é direita e o que é esquerda nos dias de hoje. E essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque depende do país e da sociedade em questão. Se a gente pegar o exemplo dos Estados Unidos, o Trump é considerado um político de direita, enquanto o Obama é considerado um político mais à esquerda. Mas ambos são defensores do capitalismo liberal. Mais à esquerda, não diz que o Obama é de esquerda. No Brasil atual, entre as várias nuances da esquerda, a gente tem aí uma esquerda moderada que defende um Estado mais atuante nas questões sociais e nas questões econômicas. Mas também existe uma esquerda mais radical que defende a destruição do capitalismo ou pelo menos a destruição parcial, tirando o cinegrafista e editor ali que é anarquista, que eu sei. Enquanto a direita, em linhas gerais, defende um Estado mínimo e a meritocracia nas questões sociais. Mas também temos uma direita radical que, apesar do Estado mínimo, vai além, defendendo a utilização de parâmetros religiosos e morais para definir a sociedade, para organizar a sociedade. Mas entendam que essa classificação ela não é absoluta e definitiva. É uma forma para a gente começar a entender a política, que é um negócio bastante complexo. A proposta do vídeo não é encerrar o tema esquerda e direita, mas sim ter um ponto de partida para a gente começar a entender, a partir de parâmetros históricos, a diferença entre esses grupos, reforçando aqui que independente de esquerda ou direita, o canal defende a pluralidade de ideias e a democracia sempre. É isso aí, pessoal. Encerramos mais um vídeo na Cola da Prova. Agradecemos mais uma vez a sua visualização e nos sigam aqui. Toda segunda e quinta-feira estamos com um vídeo novo falando sobre temas variados, em especial sobre vestibulares. Beleza? E não esquece, tá? Ele não.